Bom, irmãos, a última vez que estive aqui, acho que já tem mais de um mês, e como os irmãos talvez nem todos se lembrem, nós estávamos seguindo a exposição da carta de 2 Pedro, e nós vamos continuar de onde eu parei, então você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, lá na 2ª Epístola de Pedro. Nós hoje vamos seguir no capítulo 1, a partir do verso 16. Capítulo 1, a partir do verso 16. Mas nós vamos orar mais uma vez ao Senhor antes de prosseguirmos. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos por mais uma vez que o Senhor nos trouxe à tua casa. Louvamos ao Senhor por esse dia e agradecemos especialmente ao Senhor pela tua palavra. Pois nós sabemos, ó Deus, que se não fosse a luz dela para os nossos pés, nós nos perderíamos nas trevas. E por isso nós pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas dela. Que possamos ver Cristo com mais nitidez ainda através delas e que os nossos corações estejam sensíveis às orientações dela. Porque nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso, ó Deus, fale conosco nessa noite, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a Bíblia é um livro que dispensa apresentações. Dispensa apresentações, já que ela é ainda um dos livros mais vendidos do mundo. Onde você for, em qualquer livraria, pelo menos nos países onde há liberdade de crença, você vai encontrar a Bíblia sendo vendida em vários lugares. Você tem o trabalho dos Gideões, que colocam exemplares das Escrituras em escolas, presídios, hotéis. Geralmente, a maioria dos hotéis que eu já fui sempre tem um exemplar das Sagradas Escrituras. E ela não é um livro comum, já que tem transformado milhares de vidas, mudado o destino de nações, criado civilizações e tudo mais. Então, nós estamos, sem dúvida, diante de um livro que é poderoso, diante de um livro que ele é humano, mas que também é divino e que tem sido extremamente perseguido no decorrer da história por conta disso. Então, em Cuba, nós temos um regime ditatorial e só alguns meses atrás que foi liberado a distribuição e vendas de Bíblias ali em Cuba. Durante 50 anos, o governo cubano proibiu a circulação e a venda de exemplares das Sagradas Escrituras. A Coreia do Norte, regime pesado também, comunista, persegue os cristãos e proíbe totalmente qualquer tipo de crença, especialmente o cristianismo. Se você for pego com a Bíblia ali, ou entregando a Bíblia, ou pregando, enfim, você é punido, você pode ser preso, você pode ir para um campo de concentração e até sua família é ameaçada. E vários outros grandes imperadores e homens terríveis da história sempre tiveram muito medo da Bíblia. Napoleão Bonaparte, não sei se essa fonte é verdadeira, mas se atribui a ele o quanto ele admirava a Bíblia pelo poder que ela tinha. Um poder que ele não conseguia ter. Porque esses homens, o desejo deles é controlar as pessoas de corpo e alma. Mas quando uma pessoa conhece as Escrituras, conhece a verdade do Senhor, a mente dela é protegida por essa verdade e é dirigida por essa verdade, de maneira que só se presta adoração e culto ao único Deus e não a qualquer político, não a qualquer imperador. E por isso ela ainda é um livro poderoso, tem transformado vidas. Quantas pessoas já evitaram o suicídio, muitas vezes por encontrar um exemplar das Escrituras em hotéis ou em algum lugar largado e lerem um versículo e se depararem com a verdade e com a vida. Quantos homens tiveram suas vidas transformadas e mulheres após terem contato com a verdade das Escrituras. Nos Estados Unidos tem uma mulher
muito inteligente chamada Rosario Butterfield. Hoje tem um livro dela em português publicado pela Monergismo. Ela era ativista dos movimentos homossexuais LGBT, terrível, ela passou muitos anos, era casada com outra mulher, inclusive, até o dia que ela resolveu fazer um trabalho acadêmico para mostrar que a Bíblia era um livro ultrapassado, era um livro cheio de erros e contradições. E ela começa a sua pesquisa e o interessante é como Deus a direcionou, porque durante a pesquisa ela teve que ler a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia inteira. E aí um pastor, ela chama um pastor para auxiliar nesse processo, eles fazem amizade, ela começa a entrevistá-lo, e a partir dessas conversas ela foi cada vez sendo sensibilizada e vendo que a Bíblia é um livro em comum. E à medida que ela lia e estudava, as suas convicções, a sua visão sobre Deus, a sua visão sobre ela e sobre a vida começa a ser transformada, até que quando ela termina o seu trabalho, ao invés de escrever algo contra a Bíblia, ela não teve mais como falar nada, porque já havia sido convertida à fé cristã. Hoje ela é casada com um pastor presbiteriano, tem 4 filhos, dá palestra nos Estados Unidos, é uma mulher muito inteligente e tem conduzido também várias pessoas a refletirem sobre a graça do Senhor. Então, tamanha é o poder da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, e o assunto que nós vamos tratar hoje aqui tem a ver com isso, porque vai nos ensinar um pouco de como a Bíblia chega até nós, porque ela é o que é e porque nós podemos confiar totalmente nela. E é tremenda a Bíblia, e obviamente aqui ela falando dela mesma, e nós vimos já em outras passagens, a última vez que eu preguei, o apóstolo Pedro, do verso 12 em diante, falou sobre uma vida bem vivida. Nós vimos aqui que ele teve uma vida centrada em Cristo, uma vida que tinha consciência da sua brevidade, uma vida que se preocupava com aquilo que é principal, e ele tinha todo aquele ardor de zelar por essas verdades, e ele dizia, olha, eu quero que vocês se lembrem delas mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então a preocupação dele não era fazer fama, não era deixar uma biografia bonita, mas era deixar o legado que o próprio Senhor Jesus Cristo havia confiado a ele. Lembrando que o apóstolo Pedro era um homem bem grosseiro, terrível, problemático, conhecido por negar o Senhor naquele episódio, né, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e de repente nós vemos o mesmo Pedro renovado, transformado, confiante no Senhor, dando a vida pelo Senhor, pregando a muitas pessoas, onde 3.000 pessoas são convertidas através da sua pregação pelo poder do Espírito. E aqui na sua carta, no capítulo 1, verso 16, ele vai dar para nós algumas respostas de por que nós podemos confiar nas Escrituras. Por que podemos confiar na Bíblia? Já que existem tantos livros sagrados, tantas religiões, mas por que a Bíblia é diferente de todos? Então vejamos o que ele vai começar a falar no versículo 16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É só um dos trechos onde nós vemos aqui o quanto a Bíblia é especial. E a primeira razão pela qual nós podemos confiar nas Escrituras é porque elas são fruto de uma observação histórica. Ou seja, não é algo que saiu da imaginação de alguém. Não foi um líder religioso que um dia comeu uma comida estragada e teve um sonho estranho e resolveu escrever um livro. Não, veio da mente do próprio Deus. E no decorrer da história, levantou homens inspirados por ele para registrarem aquilo que era necessário ficar registrado
para a edificação do povo dele no decorrer da história. E então Deus, em sua sabedoria, sabia que se deixasse as suas verdades confiadas simplesmente no disse-me disse, nós íamos alterar, íamos esquecer, íamos nos bagunçar, e por graça ele resolve deixar a sua palavra revelada de maneira escrita. E nós aprendemos na teologia que há 2 tipos de revelação do Senhor. A revelação geral, que é a natureza e as coisas que foram criadas, e dela todos os homens podem perceber que há um Criador. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque tudo que é necessário para se saber que há um Deus está aí. Quando você olha para a terra, quando você olha para a beleza da natureza, a perfeição da criação, é admirável, né, ver como cada coisa se encaixa, cada coisa se completa, cada coisa se direciona, e vemos que há uma mente superior por trás de tudo isso. Então não há como você ver, por exemplo, o planeta Terra miudinho, no meio do nada, girando na velocidade certa, no ângulo certo, na inclinação certa, para que todas as estações se deem no seu devido tempo e todas as coisas funcionem no devido lugar, milimetricamente equilibrado. Não tem como acreditar que isso surgiu de uma explosão, ou que veio do nada, ou que simplesmente um dia o nada criou um tédio e resolveu virar alguma coisa. Meu professor sempre repetia isso na sala de aula: do nada, nada vem. Não tem como tudo surgir do nada. Não tem como tudo ter vindo simplesmente de uma, vamos dizer, uma explosão que aconteceu há milhares de anos atrás. Há um Criador, há uma mente por trás de cada coisa, e tudo é bem coordenado. De maneira que as nossas vidas, elas não estão soltas ao acaso, mas elas são direcionadas também por Ele. Tem uma música de um cantor que eu gosto muito e recomendo, Estênio Márcios, chamada O Tapeceiro. Essa música é muito interessante porque ele começa a comparar a vida como se fosse um tapeceiro tecendo um tapete e colocando cada cor no seu lugar, e ele vai dizendo que a vida nossa é como se fosse um tapeceiro tecendo ali cores, coisas mais coloridas e coisas mais tristes, de maneira que quando você vê a obra toda do tapeceiro, você vê tudo junto, tudo organizadinho, tudo bonitinho, dando uma obra muito bonita. Assim como é a pintura de um quadro. Quando você vê um pintor no início da sua criação, da sua obra, é um esboço esquisito, um monte de rabiscos, ele começa a ir construindo desenho, de repente ele vai pintando, ele vai colocando cada cor e cada luz no seu devido lugar, e de repente quando se vê a obra completa, é impressionante ver aquilo que foi ali criado. E da mesma forma, o universo. Nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos do nada e para o nada vamos. Há uma razão para se viver, há um Criador, e todas as coisas giram para a sua glória e colaboram para que Ele seja cada vez mais exaltado e reconhecido. A história está nas mãos dEle, as nossas vidas estão nas mãos dEle. Dos bilhões de habitantes da terra, todos estão debaixo da direção do Senhor. E um dia todo olho verá a volta do Senhor. Então tudo isso foi testemunhado, não foi criação dos apóstolos. No Antigo Testamento você tinha os profetas, homens que Deus levantou e que também registraram o que nós temos nos primeiros livros da Bíblia. E no Novo Testamento nós temos os apóstolos, que também, com a autoridade do Senhor, escreveram e deixaram registrado para nós o que tinha que ser escrito. Então a Bíblia não vai nos dizer tudo o que nós gostaríamos de saber, mas vai nos dizer o suficiente para que nós vivamos aqui até a volta do Senhor, e nesse dia as coisas vão ficar muito claras. Talvez você deva ter um monte de dúvidas com passagens das Escrituras. Eu também tenho algumas, várias pessoas vão ter sempre. Mas o objetivo da Bíblia não é só satisfazer nossa curiosidade, mas é nos dar o principal. Saber quem Deus é, o que Ele fez, a sua obra, a sua glória, a sua história, o seu projeto de redenção. Nós só precisamos saber disso, mesmo que não entendamos as passagens mais complicadas. Nossas mentes são limitadas também, mas o que precisamos está claramente revelado. A palavra dele tem guiado o seu povo na história, e ela não veio do nada, ela foi testemunhada. E aí nós vemos no verso 16, quando Pedro está argumentando. Por que Pedro está falando disso aqui? Porque os falsos mestres da época dele estavam atacando a volta de Cristo, como nós ainda vamos ver lá na frente, no capítulo 3. Eles vão dizer: cadê esse Jesus que vocês tanto pregam? Ele não vem mais, isso é uma ilusão, isso é uma falsificação. Jesus era um homem comum, talvez um grande mestre, assim várias outras religiões são. Os céticos hoje também nos perguntam. Quando vamos à escola e à universidade, somos confrontados com professores que se acham os donos da verdade muitas vezes e questionam a nossa fé.
E aqui Pedro começa a dar uma resposta. Ele começa a lembrar que esse Jesus que ele pregava não saiu da imaginação, mas ele conheceu, andou com ele, viveu, foi profundamente transformado e não estava sozinho no momento. Então nós temos um registro histórico confiável. E aí no verso 16 ele começa respondendo os falsos mestres. E ele vai dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor. Perceba que ele não está falando no singular, eu estou dando, mas ele está dizendo vos e nós, né? Ele está trazendo para o plural, para lembrar que não foi só ele que viu a glória de Cristo, não foi só ele que estava com Jesus no momento da transfiguração, como a gente vai ver aqui, mas ele estava com os demais. E naquela época não existia cartório para se registrar uma ideia, uma coisa. Não, era na base das testemunhas. E os judeus tinham essa questão, quando tem 2 ou 3 para testemunhar, então o caso está fechado, você está ali garantindo que aquilo foi visto por mais pessoas. Mas Jesus não foi só visto por eles 3, né? E depois da ressurreição, Jesus vai ser visto por mais de 500 pessoas, pelos apóstolos, até a sua assunção aos céus. E aí ele continua aí, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Há um ditado muito certo, contra fatos não há argumentos. Então Pedro não está imaginando, Pedro está falando do que viu, Pedro está pregando a um Deus que ele conheceu, que andou, falou com ele, transformou a vida dele, a ponto de agora ele estar aqui defendendo essa verdade. E hoje nós somos atacados da mesma forma. Mas a diferença das escrituras é que ela está junto com a história, né? Nós podemos pesquisar os locais que a Bíblia fala, os locais por onde eles andaram. Há várias descobertas da arqueologia com relação aos reis da Bíblia, às cidades da Bíblia. Várias coisas têm sido descobertas de maneira fantástica. É claro que a Bíblia não depende da ciência para se mostrar verdadeira, mas a boa ciência sempre está alinhada com a verdade das Escrituras. E o objetivo da Bíblia também não é ser um livro de ciência no sentido de estar tudo organizadinho como a gente conhece hoje. Não, ela tem a ver com teologia e ela traz para nós aquilo que precisamos saber sobre Deus e nos fortalecer e nos proteger durante a nossa peregrinação. Então ele está lembrando, olha, não demos a conhecer vocês a vinda poderosa do Senhor, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, né? E aqui fábulas tem a ver com, ele está fazendo um contraste, porque se olharmos as falsas religiões e os falsos mestres, eles também criavam essas fábulas. A palavra grega aqui é mitos, de onde vem a nossa palavra mito. Ele está dizendo, eu não estou pregando sobre Jesus baseado em um mito, não foi uma história como os gregos faziam, como os pagãos faziam, não. Eu estive com Jesus e eu vi a glória de Jesus diante de mim. E aquilo mexeu com todos eles. E é incrível ver como ele vai lembrando, e nós não estamos dando vocês a conhecer sobre Jesus seguindo essas ideias inventadas. Os homens, nós temos a capacidade de inventar coisas, de inventar religiões, inclusive. E se você estudar a história das religiões e compará-las, você vai perceber que todas elas têm em comum o fato dos seus fundadores terem, alguns dito, olha, eu tive uma revelação diferente, eu sou uma revelação de Deus. Eles inventam as suas histórias, inventam os seus mitos e por aí vai. Então no Brasil, se você olhar a questão da revelação, no catolicismo romano, além das escrituras, eles colocam a autoridade da igreja como igual peso com as escrituras. Ou seja, se o Papa fala, o que o Papa fala também é considerado revelação de Deus, também é considerado algo vindo do Senhor e não pode ser questionado. Talvez não, e essa é a razão porque, infelizmente, muitos católicos não leem a Bíblia, porque são aprendidos assim. Tem que ler, mas só o que o padre ou que vem lá de cima de Roma é que determina como você deve entender e o que você deve ler das Escrituras. Então, acontece muito isso. E geralmente os católicos que param para ler a Bíblia acabam deixando de ser católicos, né? Por razões óbvias. Então vem o espiritismo no Brasil, que também é muito forte. E eles têm como revelação o que os espíritos trazem, né? Se você estuda a história de Allan Kardec, por exemplo, como se dá aquilo no século XIX, e começa vários mistérios de mesas que se moviam, né, e coisas sobrenaturais, e ele passa a analisar aquilo e vai criando uma religião em cima daquilo.
Se bem que, se você ler os escritos de Kardec, de início ele pensa em criar uma espécie de ciência para estudar aquilo. Mas no Brasil o espiritismo é mais visto como uma religião mesmo, onde as pessoas vão ao centro tomar passes e tentar conversar com um parente que já morreu e buscar alguma forma de consolo. E para essas pessoas, esses espíritos e essas revelações, elas são consideradas de peso, ou seja, coisas que as pessoas seguiam por aquilo, creem naquilo, fazem aquilo, sem nem ao menos saber que espíritos são aqueles. O próprio Allan Kardec reconhece nos seus livros que não é possível saber, ter certeza de que o espírito que está falando na sessão é de fato o espírito que diz ser. Porque um espírito pode fingir, vamos supor, se fosse verdade o espiritismo, poderia fingir um espírito de alguém dizendo que era de outro. E aí, como é que você vai saber? Você não tem como saber. Não tem uma marca d'água de espírito para garantir que aquele é de fato que diz. E segundo as escrituras, né, esses contatos mediúnicos, eles são muitas vezes espíritos malignos se disfarçando de pessoas que já morreram para enganar as pessoas e desencaminharem dos caminhos do Senhor. Então já deu para perceber que a Bíblia ela não está a fim de ficar amiguinha das religiões. Ela é suprema, ela se coloca acima de todas, porque ela vem do próprio Deus e o que ela diz tem que ser acatado. E é por isso que ela vai incomodar bastante hoje também, apesar dessas religiões muitas vezes utilizarem as escrituras de maneira distorcida. Tiram os versículos do seu contexto para tentar apoiar suas heresias, quando na verdade, quando se estuda a Bíblia seriamente, leva-se em consideração o texto e o contexto, nós percebemos o quanto a Bíblia condena todas as outras formas de adoração e culto que não sejam direcionadas por Deus e, em especial, centradas na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Então, não tem como competir. Então, no Brasil, você ainda tem os movimentos pentecostais e neopentecostais, mas não são todos, e eles acreditam também em algumas revelações extrabíblicas, né? E alguns até acabam considerando, muitas vezes, mais do que a própria Escritura. Sendo que nesses meios, tem muitos irmãos que, ao invés de consultarem as Escrituras, com coisas óbvias que a Bíblia já nos direciona, eles vão atrás de uma irmãzinha que tem um dom de revelação para me dizer o que vai acontecer, como vai ser. Acaba sendo muito semelhante ao que acontece dentro do próprio Espiritismo. Então, não estou dizendo que são todos, existem muitos pentecostais sérios, e alguns que têm, inclusive, no nosso tempo, buscado estudar as Escrituras, mas existem muitas igrejas que acabam radicalizando e colocam as revelações do irmãozinho A, B, no pé de igualdade com a Bíblia, e isso está errado. Nós devemos nos guiar, principalmente, totalmente pelas Escrituras. Então, ela foi testemunhada aí por Pedro, né, por Tiago e João, que estavam no momento, por isso que ele está falando aí no plural. Nós não vos demos a conhecer, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas, que eles viram Jesus, os outros também viram Jesus, e não tinha como esconder esse fato, até hoje, inclusive fontes fora do próprio cristianismo, na época de Roma, falam de Jesus Cristo, né, como aquele que surge mais ou menos aí como um rebelde, um maluco religioso que veio com a nova seita, mas de todo jeito ele é mencionado. E Jesus é essa figura que até os ateus sabem que ele existiu. Podem até não crer que ele é Deus, mas ele existiu, isso é um fato. Hoje nenhum historiador sério contesta isso. E a maior fonte que temos sobre Jesus é a própria Bíblia. É o documento histórico mais confiável do mundo, né? Porque são vários outros fragmentos, vários outros, vamos dizer, outras cópias das Escrituras que nós podemos comparar, e ela tem sido impressionante a maneira como ela foi guardada, como ela foi protegida e como ela chegou até nós. Então é um estudo bem complexo, mas muito bonito, que mostra para nós a força disso. E aí Pedro está dizendo, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas, né? E assim como são as outras religiões que foram criadas pelos homens, algumas copiando coisas do cristianismo, mas nenhuma se compara ao original, a quem Jesus é, o que ele falou, o que ele fez, como ele viveu. Quando você coloca todo mundo na balança, Jesus ganha de goleada de todo mundo, né? Aproveitando o clima de Copa do Mundo, Jesus é o vencedor supremo. Não há nenhum outro time, vamos dizer assim, de outras religiões que consiga vencer a verdade perfeita das Escrituras. Aí ele segue dizendo, mas nós mesmos, ele, Tiago e João, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, a gente viu, não nos contaram, nós vimos. E não só vimos Jesus, mas vimos a glória dele, porque Jesus vai dar uma amostra da sua glória
no momento da transfiguração. Por isso que Pedro está lembrando desse evento. Nós fomos testemunhas oculares. Ele está dizendo aos falsos mestres: olha, esses homens que estão atacando as Escrituras, estão atacando para se promover, estão atacando para, vamos dizer assim, levar as suas mentiras para as pessoas. Mas nós andamos, vimos Jesus, fomos testemunhas, falamos com Ele, e tudo foi direcionado por Ele. Então, se nós abrirmos 1 aos Coríntios, deixa marcado 2 Pedro, vamos lá rapidamente. Tem um episódio que Paulo descreve que é muito interessante, quando ele mostra também, falando um pouco da veracidade do Evangelho. 1 aos Coríntios capítulo 15, Paulo faz um relato também muito interessante. 1 aos Coríntios 15, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois apareceu aos 12, aqui foi na ressurreição de Jesus. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até a época aqui do apóstolo Paulo. Porém, alguns já dormem, já tinham morrido alguns. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde foi visto por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Até aqui por enquanto. Então o apóstolo Paulo também está aqui confirmando: olha, esse evangelho que eu trago a vocês, e que é baseado nas Escrituras, e as Escrituras a que ele está se referindo inicialmente ao Antigo Testamento, porque o Novo não estava pronto, está atestando aquilo que Jesus fez. Jesus foi visto, depois da sua ressurreição, por mais de 500 pessoas, várias testemunhas. Na época de Paulo ainda tinha, e ele termina dizendo: e depois também foi visto por mim. Jesus aparece a Paulo de maneira milagrosa, que quando acontece a sua conversão, quando o apóstolo Paulo, que até então era um perseguidor da fé, é impactado ali com Cristo, dando um puxão de orelha e chamando ele de maneira poderosa para servi-lo. Então esse mesmo apóstolo Paulo aqui, que está escrevendo isso, ele mandava prender e consentia com a morte dos cristãos. Era um inimigo número 1 da fé cristã. É o mesmo homem que você está vendo escrever isso e que deu a vida por isso, porque foi transformado por Jesus Cristo. Então os apóstolos verdadeiros todos já morreram. Todos os outros que você vê hoje na televisão, que usam o nome e o título de apóstolo, não são apóstolos. Para você ser um apóstolo, além de você ter andado com Jesus, você tem que ter visto falar diretamente com Jesus e ter sido comissionado diretamente por Jesus. Os cristãos, em alguma medida, são como os apóstolos no sentido de serem enviados para viverem, que a palavra apóstolo tem a ver com isso, mas não apóstolos no sentido daqueles que Jesus escolheu para prosseguirem a sua obra e pregarem a sua palavra e registrarem o que tinha que ficar registrado, como nós temos hoje no Novo Testamento. E aí vamos um pouco mais atrás, Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas é conhecido como um dos evangelistas que era meio cientista, por ser médico, um homem culto, conhecedor da língua grega muito bem, tanto que o seu evangelho é muito bem escrito. E também era um homem que pesquisava. E logo no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer para nós, Lucas 1, verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Está se referindo a outros evangelistas. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito conforme os estudiosos. Verso 3 vai dizendo: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Esse Teófilo, muito provavelmente, era alguém que fazia parte de alguma elite, né, e que conheceu a palavra de Deus, e Lucas dedica a ele inicialmente aí, para ele conhecer as verdades de Cristo. Aí o verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então foi bem pesquisado, né? O apóstolo Lucas aí, Lucas na verdade ele está trazendo para nós, foi pesquisado, eu vi as testemunhas oculares, ele analisou cada caso e registrou aquilo que tinha que ser registrado. No livro de Atos, que também é da autoria de Lucas, segue aí um pouco mais na frente, Atos, capítulo 1, ele é como se fosse uma continuidade do Evangelho de Lucas. É o mesmo autor, e aí ele começa aí no capítulo 1, verso 1 de Atos, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até aqui por enquanto. Lucas mais uma vez reitera: esse Jesus que eu escrevi para você, que eu pesquisei, que eu vi as testemunhas, analisei os casos, as provas elas são incontestáveis. Após analisar, não tinha como, essas pessoas não estavam malucas, não tem como 500 pessoas terem uma alucinação e verem Jesus após a sua morte. Jesus ressuscitou, apareceu para eles, e aqui ele vai dizer que para os apóstolos ele passa 40 dias falando as coisas concernentes ao reino de Deus, né? E aí o verso 4 ele ainda continua dizendo: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então ele vai continuar relatando para nós. O livro de Atos é um livro histórico, muito importante, que nos faz entender e conhecer o que aconteceu logo depois que Jesus Cristo subiu aos céus. E foi um fato que foi visto, foi testemunhado, as pessoas não foram ensinadas simplesmente, mas elas viram. E aí então Jesus dá autoridade aos apóstolos para prosseguirem, e os apóstolos tinham autoridade de maneira que o que eles falavam e como eles pregavam, era como se fosse o próprio Jesus Cristo falando através deles. É como se fossem embaixadores que podiam falar em nome de Jesus. E como é que eu sabia que qual apóstolo era o verdadeiro? Se até hoje nós temos apóstolos falsos, os verdadeiros eles faziam milagres incríveis, o que provava a sua autoridade, assim como os profetas também. Então por que nós não vemos mais tantos milagres hoje como aconteciam na época deles? Porque na época deles a Bíblia ainda estava sendo produzida. E para Deus deixar claro que aqueles homens eram de fato homens dele, autorizados por ele, eles faziam milagres que ninguém mais era capaz de fazer ou podia fazer. Embora alguns tentassem copiar. Quando você vê Moisés lá no Egito, você vai ver que os feiticeiros do Egito tentam de alguma maneira copiar os milagres de Moisés e ainda vai enganando ali o povo e o faraó. Mas vai chegar um momento que os milagres que Moisés fez, pelo poder de Deus, não tinha como imitar. Né? Quando ele começa a transformar o rio inteiro em sangue, quando vem as pragas todas, e quando chega no final a ferida caindo sobre os próprios falsos mestres ali do Egito, aí eles disseram ao faraó: olha, esse Deus aí é diferente dos outros, eu desisto, né? Perdemos a batalha. E aí chega o golpe final no faraó, que foi a morte dos primogênitos. Nenhum deles podia imitar esse tipo de coisa. Os apóstolos aqui, tanto Paulo quanto outros, quando você lê, eles fizeram vários milagres, pessoas que se curavam de doenças que já tinham muitos anos, paralíticos, cegos, enfim, era visto com mais frequência. Não estou dizendo que Deus hoje não cure pessoas e faça milagres, ele faz, mas não é da mesma forma que acontecia aqui na época do Antigo e Novo Testamento. Então Deus tinha um propósito em tudo isso. Quando você viu o profeta, viu o apóstolo, viu as escrituras, você sabia, de fato, esses homens são de Deus. Falam da parte de Deus, têm uma vida diferente dos outros, e eles fazem milagres que ninguém mais pode fazer. Então por isso que eles tinham autoridade para escrever o que escreveram.
diferente dos líderes religiosos que surgiram depois, alguns que se dizem em nome de Deus e que não são, e que enganam pessoas seguindo fábulas engenhosamente inventadas, diferente das Escrituras. Agora volta lá para 2 Pedro capítulo 1. E aí então Pedro continua falando, verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus, ele está falando de Jesus Cristo, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, ou seja, ele é glorioso, e ele vai dizendo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui Pedro está relatando um evento que você vai ver lá em outras porções dos evangelhos, onde ele vai estar no Monte da Transfiguração, que é quando Jesus aparece com a mostra da glória que ele sempre teve. E eles ficaram impressionados com a glória do Senhor, a voz do Senhor atestando que ele é o Filho amado aí deles. Vamos abrir Lucas capítulo 9 aí, rapidamente. Lucas 9. A partir do verso 28, nós vamos ver o que é que Pedro está falando. Que glória foi aquele? Onde ele viu essa glória de Jesus? Jesus se encarnou, tomou a forma humana aí, como um ser humano, com a natureza humana, um corpo humano, uma alma humana. Mas teve um momento que, para os apóstolos mais chegados, e aqui Lucas vai relatar, Pedro, João e Tiago, ele mostrou a sua glória como ela é. Então, assim, Jesus como se tivesse dado uma amostra para eles de quem ele é de fato, quem ele sempre foi, porque Jesus sempre existiu. E aí o verso 28 de Lucas 9 diz, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, que foi o que está acontecendo aí na narrativa, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, a glória de Cristo sendo mostrada. Ou seja, ele não é um homem comum, ele é Deus. E Jesus está mostrando para eles aqui que um privilégio muito grande, por sinal, olha quem eu sou de verdade. Olha um pouco embaixo da cortina para vocês saberem quem sou eu. Ainda assim, eles ainda foram muito incrédulos em vários momentos, mas essa experiência marcou a vida de Pedro, por isso que ele está relatando. Aí o verso 30 diz, eis que 2 varões falavam com ele, com Jesus, que era Moisés e Elias. Lembrando que Moisés já tinha morrido há muito tempo, já estava com o Senhor, e Elias não morreu, mas foi transladado. É um dos homens da Bíblia que não conheceu a morte, Deus o tomou para ele, e tem toda aquela história que nós conhecemos, e os 2 são profetas importantes do Antigo Testamento. Talvez por isso o Senhor escolheu, e aparece justamente eles 2 conversando com Jesus. Aí o verso 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, a partida de Jesus, ou seja, Jesus ia ser crucificado, morto, e depois ia subir aos céus. E o verso 32 ele segue, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, cochilando, bêbados de sono, igual muitos de nós aqui, eu vejo alguns rostos assim. E aí então, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. E ao retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, porque eles tinham o costume de, vamos dizer assim, exaltar a divindade construindo essas tendas especiais. Mas aí o verso 34 vem, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, aqui é a voz do Senhor, Deus Pai falando, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Algo glorioso. Jesus não é qualquer um.
Por isso que ele é poderoso, santo, glorioso até hoje, e Pedro está lembrando, nós não estamos falando de um qualquer. Estamos falando do Filho de Deus, verdadeiro, soberano, glorioso, e nós vimos a sua glória. O próprio Deus vai dizer, esse é o meu Filho amado. Lá em Lucas tem outra maneira de falar, mas aqui Pedro fala, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Esse é o meu Filho santo, glorioso, que veio para executar essa obra, e eles viram Jesus na sua glória. Não foi ninguém que contou para eles. Então, vai seguindo o texto, volta lá para a carta de Pedro, e ele vai dizendo, ele recebeu da parte do próprio Deus honra e glória, e eles viram a glória do Senhor, e essas palavras são utilizadas somente para Deus e para a majestade do Senhor. Então, Jesus é Deus também, tem a mesma glória de Deus, a mesma palavra que é utilizada para Deus Pai, é utilizada para Deus Filho, e Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem nós cantamos e exaltamos aqui diversas vezes. E teriam várias outras passagens das Escrituras para eu mostrar e falar um pouco da glória de Jesus, mas aí daria um tema para pregar o ano inteiro, porque Jesus é incomparável. E aí o verso 18, Pedro continua, ora, esta voz vinda do céu, nós, ele continua falando no plural, ele, Tiago e João, nós a ouvimos quando nós estávamos com ele no Monte Santo. Esse monte não se sabe exatamente qual foi, mas independente de saber o local onde o Senhor está, ali é um lugar santo, ali é um lugar especial. Como disse Paul Walsh muito bem, o céu só é bom e só é um lugar santo porque o Senhor, em sua santidade, habita ali. O céu, em outras palavras, seria o lugar onde Deus habita. E onde o Senhor habita é um lugar santo, é um lugar onde a glória dele enche. E em várias outras passagens das Escrituras, quando a glória do Senhor é manifesta aos homens, e é de uma maneira ainda limitada, porque morreríamos diante da glória do Senhor, todos se prostram diante dele. Por isso que nós cantamos que um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então ele não é mortal como Buda, como Maomé, como Kardec, ele é aquele que venceu a morte. E com isso ele deixa claro que ele não só é Deus, mas tudo que ele fala é a verdade absoluta pela qual nós devemos nos guiar, e ele é o único Salvador. Então, eu vou confiar num cara que a ossada dele está lá na sepultura, ou vou confiar naquele que venceu a própria morte e um dia, diante de todos, prometeu que voltaria, e a sua palavra tem se cumprido de maneira perfeita. Então, a primeira coisa que nós vemos das Escrituras é que ela foi observada historicamente. As pessoas testemunharam, andaram com o Senhor. Ela não foi invenção da igreja. Pelo contrário, as igrejas que são verdadeiramente cristãs é que tem que se guiar pelas Escrituras. E uma igreja só é boa à medida que ela preza as Escrituras como seu guia de fé e prática, como a sua direção, levando em consideração o que a Bíblia fala. Quem manda na igreja? Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja? Jesus. Quem é o cabeça? Jesus. E por onde nós nos guiamos? Pela palavra dele, que é perfeita, e se ela diz que está certo, está certo, e se ela diz que está errado, está errado. E como é que eu vejo que ela é de fato? Porque você vive por ela e você vê que ela funciona, ela de fato nos protege dos males, nos protege de nós mesmos e nos direciona sempre ao Senhor. Então, o segundo ponto, com relação a por que nós podemos confiar na Bíblia, verso 19, é porque ela também é fruto da confiabilidade das profecias. Primeira coisa, ela foi testemunhada historicamente. Segundo, ela também faz parte do cumprimento das profecias. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciaram muito tempo antes de Jesus surgir, que Jesus surgiria, as coisas que iriam acontecer, a maneira como Deus conduziria a história. Então, por isso que ela também é especial. É o único livro que você vai encontrar no mundo religioso que tem profecias cumpridas. E não é uma profecia assim, tipo adivinhação, mais ou menos, né? Que eu fico tentando adivinhar uma coisa da vida. Olha, eu sei que você tem problemas e está com dificuldades financeiras. Não tem nada a ver com isso. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. Geralmente os falsos profetas, eles sempre usam um geralzão para dar aquela sensação de que ele está acertando. E quando você está abalado emocionalmente, você é facilmente levado. Não, estou falando de profecias que muitas vezes 100 anos antes, 800, 1000 anos antes, se cumpriram com perfeição. Então, a gente poderia passar o resto do ano também falando das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram
em Jesus Cristo e que tem se cumprido no decorrer da história, sendo que ainda faltam algumas, até a volta de Cristo. Então, a vinda de Cristo, o que Cristo fez, a glória dele, tudo já tinha sido anunciada desde o Antigo Testamento. Toda a Bíblia fala de Cristo, toda a Bíblia é centralizada em Cristo. E ao verso 19, Pedro continua: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, Pedro está se referindo às profecias, e aqui são as profecias que têm a ver com o Messias, com a vinda de Cristo. São várias profecias nas Escrituras, mas aqui ele está tratando, muito provavelmente, especialmente as profecias que têm a ver com Jesus Cristo. Ele é chamado no Antigo Testamento o Messias, o prometido, o ungido de Deus, que se levantaria para salvar o seu povo dos seus pecados. E aconteceu, né? Então, um bom tempo depois elas vão se cumprir, e ele vai dizer que ela é mais confirmada ainda, e a profecia ela acaba tendo um carimbo mais forte dos apóstolos. Alguns intérpretes das Escrituras tentam fazer uma espécie de separação, dividindo a autoridade dos apóstolos e dos profetas, ou que a profecia tinha mais valor do que o que os apóstolos falaram, mas não, elas estão juntas, de maneira que o que os apóstolos disseram, por meio do Espírito Santo, é que fortalece e cumpre e autentica a veracidade do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando você lê Isaías é conhecido como um profeta que falava do Evangelho muito forte no Antigo Testamento. Ele anuncia tudo o que acontece com Jesus nas suas profecias. Isaías nunca imaginou acertadamente o que ele estava falando diretamente do Messias. Os profetas muitas vezes falaram de coisas que eles nem sabiam do que se tratavam, que eles não veriam cumprimento na sua época, e isso só vai acontecer um tempo depois. E é por isso que Pedro está lembrando, temos mais confirmada a palavra profética, aquilo que falaram sobre Cristo é verdade, porque nós vimos e nós andamos, e Ele falou conosco e nos direcionou, então tudo aquilo que os profetas falaram é verdade. Eles não estavam brincando, eles eram direcionados por Deus. E aí fecha a Bíblia, nós temos 66 livros inspirados. O Antigo, que foi trazido através dos profetas e pela iluminação do Senhor, e o Novo através dos apóstolos, também direcionados pelo Espírito Santo, de maneira que fechou a revelação. Tudo o que precisamos saber sobre Deus está revelado nas Sagradas Escrituras. E aí ele vai dizendo, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, né? Uma candeia, uma luz, trevas, a Bíblia sempre usa a figura de trevas. Sem a verdade de Deus, nós permanecemos na mentira. Sem a luz de Deus, nós permanecemos em trevas. Sem a direção do Senhor, nós não sabemos para onde ir. E é por isso que ele usa essa expressão que já vem do Antigo Testamento, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, já traz lá no Salmo 119, e é como uma luz que brilha, e ele vai dizendo um lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce. A estrela da alva é aquela que vinha bem cedinho de manhã, é como se ele estivesse dizendo, esse período que a gente está vivendo aqui é como se fosse de noite, mas o dia vai amanhecer, que é quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E até lá a gente precisa de uma luz que nos direcione, e essa luz vem das Sagradas Escrituras, vem da palavra de Deus, e é ela quem nos guia. Então, por isso que ele vai dizendo, vai brilhando num lugar tenebroso até o dia que clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Todos os cristãos vivem com essa verdade, essas promessas no coração, aguardando a volta bendita do Senhor. É o que nos move, é a razão da nossa pregação, a razão de estarmos aqui, a razão da nossa vida, a esperança que nos move são as promessas do Senhor e a volta do Senhor Jesus Cristo, e Ele é poderoso, verdadeiro, suficiente para cumpri-las. E aí então a gente segue para o último ponto a partir do verso 20, que é o fato de que as Escrituras são inspiradas por Deus, né? Elas não foram dadas por alguém, mas foi Deus quem revelou. E aí o verso 20 vai dizer, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não foi da cabeça de alguém, não foi criada por homem, mas foi inspirada por Deus. E Deus, quando inspirou a Bíblia, não é que ele ficou no ouvido dos autores dizendo, olha, escreve isso, não, apaga, não ficou bom, não, bota um ponto ali, não foi assim. Ele pegou cada autor no seu tempo, no seu contexto, nas suas limitações, usou cada um para a sua glória, e eles registraram aquilo que o Espírito Santo queria que ficasse registrado. Então, o que temos em mãos, esse livro maravilhoso e poderoso, é o único que pode nos guiar
nos transformar e como vemos em outras passagens. Então saiba primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura vem de alguém, mas ela vem de Deus, ela é direcionada por Deus para nos dar certeza. E aí ele segue dizendo para nós, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É tremendo isso. Então, tanto as palavras dos profetas quanto dos apóstolos têm a mesma procedência, o próprio Deus. Então, Deus usou homens para a sua glória, para deixarem o seu livro para nós, e ele é diferente. É por isso que é um livro odiado, porque ele fala quem nós somos, não exalta as pessoas que estão nele, mas exaltam sempre a Deus, e ela vai se cumprindo. Ele vai dizendo, olha, não foi dada por vontade humana, foram homens santos e falaram da parte de Deus. E a palavra que Pedro usa aqui é como o vento soprando o barco à vela. Sabemos que um barco à vela, ele vai onde o vento leva, ele segue a direção do vento. E a mesma palavra que Pedro usa para falar que eles eram movidos pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo foi direcionando eles, da maneira como eles eram mesmo. Tanto que você tem livros de todo jeito, de homens mais letrados, homens camponeses aqui nas Escrituras. Tinha profetas que cuidavam de gado, como é o caso de Amós. Já tinham outros mais instruídos. Aí você tem no Novo Testamento Paulo e Lucas, que tinham uma instrução mais elevada. Você tinha um Pedro, que já era um cabo mais grosseiro. Um Marcos, que escrevia a coisa mais ou menos como um rascunho. Mas todos usados por Deus, da sua maneira, para comunicarem as verdades do Senhor a todas as pessoas até a volta de Cristo. E é tremendo. Então não vem dos homens, mas foi dada por Deus, é inspirada por Deus. Ela é verdade porque é de Deus. E você pode viver por ela e ver que quem vive pela Escritura tem uma vida diferente, uma vida mais elevada, uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais segura, tudo mais. Então, nós já estamos finalizando. Eu queria ler ainda um texto que é bem conhecido das Escrituras. Primeiro, eu quero ler 2 Timóteo 3,16, que é famosíssimo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim para nós. Se bem que eu vou ler a partir do 14, do verso 14, porque o apóstolo Paulo está dando instruções a Timóteo que servem para nós também até hoje. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, Timóteo desde pequeno foi instruído nas Escrituras por sua mãe e sua avó, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito aqui é no sentido de maturidade. Nós poderíamos traduzir assim, todo homem de Deus seja maduro, e tenha uma noção melhor das coisas, porque quando você lê perfeito, dá a sensação de perfeição aqui. Nós não vamos alcançar a perfeição aqui ainda, mas sejam habilitados para toda boa obra, toda a Escritura é inspirada. Ele está falando do Antigo Testamento, mas em outros momentos, Pedro e outros vão mostrar que o que está no Novo também faz parte das Escrituras. Os escritos de Paulo são Escritura, dos apóstolos também são Escritura, e por isso nós podemos enquadrar nessa mesma questão. Toda ela é útil para o ensino, para a educação na justiça, mas o que chama a atenção no verso 15 é o que Paulo diz a Timóteo: elas podem tornar você sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Qual é o livro que tem autoridade e que centraliza no que é principal? A Bíblia. E o que é que ela centra? Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo é apontando para Jesus que ia vir. O Novo Testamento, ele é sustentado em Jesus que já tinha vindo e vai voltar. E é um livro atestado historicamente, é um livro que foi profetizado e todas as ações de Cristo e a glória de Cristo, e é um livro que é inspirado por Deus e por isso digno de toda a nossa confiança e podemos nos guiar por ele tranquilamente. Então o único meio de você, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não
têm ainda a salvação do Senhor, não se converteram ao Senhor, é através da Bíblia e do poder dela e da verdade dela que isso acontece. Porque ela fala de Cristo e a salvação está totalmente centralizada nele. Jesus Cristo é o Salvador e a Bíblia atesta essa verdade de capa a capa. Alguns pregadores antigos diziam que a Bíblia, o Antigo Testamento, era como se fosse vamos dizer, o manto que enrolava o bebê Jesus Cristo que fica no centro. Jesus é o principal da mensagem. O que você tem mais que saber acerca das verdades da Escritura é quem Jesus é e principalmente que Ele é o Salvador e Ele tem poder para perdoar pecados e transformar a vida de qualquer pessoa nesse mundo. Ele é poderoso para mudar o destino das pessoas, mudar a vida, transformar, tirar você do fundo do poço, trazer para Ele, transformar a sua vida e renovar a sua vida de maneira que cada vez mais você vai amar e se guiar por esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E nós, crentes, devemos acordar para a vida e dar mais valor a esses exemplares. Hoje nós temos muitas Bíblias disponíveis, mas o que eu percebo é que muita gente tem preguiça de ler. E isso é lamentável. Ela custou a vida de muita gente para chegar até nós. Muitos trabalhos, muitos missionários se espalhando pelo mundo até a Bíblia chegar. Hoje nós temos Bíblias de várias cores, vários tamanhos, Bíblias de estudo, Bíblias coloridas, Bíblias para criança, Bíblias eletrônicas. Não temos desculpa de faltar a Bíblia para ler. Se tem um povo que não vai poder, no dia do juízo, dizer que não achou uma Bíblia para ler, é o povo brasileiro. Nós somos um dos povos mais abençoados nesse sentido, pois temos muitas versões das Escrituras disponíveis na nossa língua. Então você tem dicionários, você pode pesquisar, no celular você pode baixar aplicativos da Bíblia que vão te dar a Bíblia para comparar, vão ter dicionários para te ajudar a entender. Não temos desculpa. Por isso que devemos prezar, incentivar, clamar a Deus para termos coragem para dar valor à Bíblia Sagrada, porque ela é poderosa mesmo. Não tem um livro que assuste mais muitos homens, os grandes ditadores, do que a Bíblia, porque ela não é um livro comum. E aí já diziam alguns, um povo que crê na Bíblia e conhece a Bíblia, dificilmente será escravizado por qualquer ditador, qualquer homem mal intencionado tentando direcionar as pessoas para o erro. Então ela é a verdade de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e essa igreja ela só tem utilidade até o limite de que ela preze pelas Sagradas Escrituras. Um pastor só serve para alguma coisa se ele for fiel às Sagradas Escrituras. Inclusive, um dos juramentos que fazemos na nossa ordenação é de sermos fiel, guiarmos a nossa vida e a vida da igreja através das Escrituras. Saiu daqui, a gente não tem mais o que falar, não tem para onde ir, não tem como, porque quem somos nós para direcionarmos a vida das pessoas? Por isso que nós precisamos da verdade que vem do alto. Precisamos da palavra de Deus. E ela é suficiente para transformar, salvar, direcionar, mudar. E é por ela que nós nos guiamos e nos guiaremos até o dia final. Que o Senhor nos abençoe, nos dê mais amor pela sua palavra, mais desejo de lê-la e estudá-la, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E precisamos da direção dele. E por isso, se você quer encontrar salvação e vida, a Bíblia, ela pode te mostrar o caminho correto.